Santo é teu nome, poder estar aqui nessa noite, poder adorar a Deus com os irmãos. Glória a Deus. É uma alegria, estou um pouco gripado, mas para a glória de Deus nós estamos Aleluia. aqui. Glória a Deus, aleluia. Agradeço ao pastor pelo convite, que Deus abençoe, e a todos os irmãos em nome de Jesus. Glória a Palavra de Deus. Salmo 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Salmo de número 23. Vou ler o primeiro versículo, vamos ler o primeiro versículo, depois os irmãos podem se assentar. E aí depois nós vamos falando a respeito desse texto bíblico. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Glória a Os Deus. irmãos acharam, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode declarar isso no tempo 3? Vamos todos nós? O Senhor. Ele vai cantar, calma. Vamos de novo. No 3. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos estão se alimentando bem. Pesado. Glória a Deus. Meus irmãos, eu glorifico a Deus por esse texto e por esse tema escolhido nessa campanha, porque muitas vezes o Salmo 23, assim como o Salmo 91, eles, por se tornarem repetitivos, né, por tanta ênfase neles, né, muitas vezes nós deixamos de discorrer e de aprofundar as verdades que este texto bíblico carrega. E o Salmo 23 é uma demonstração daquilo que Davi viveu em Deus. Não se sabe exatamente em que época do ministério, da vida de Davi, ele escreveu esse salmo. Mas nós sabemos que foi Davi que compôs esse salmo. E ele carrega algumas verdades, algumas realidades que servem para a nossa vida cristã. E a respeito daquilo que nós vamos falar hoje. Analisando o Salmo de número 23, nós vamos entender que Davi, ele vai falar de alguns assuntos, mas vai enfatizar um tema específico. Davi vai falar a respeito de condução. Davi vai falar a respeito de quem conduz a sua vida. E nessa noite eu gostaria de falar a respeito desse tema. E eu começo essa ministração com uma pergunta. Quem está conduzindo a sua vida? Glória a Deus, aleluia. Quem conduz a sua vida? A verdade, meus irmãos, é que nós vivemos em um tempo, em uma cultura, na cultura vigente, onde nós somos ensinados a viver, a ser conduzido por algumas situações. Nós somos ensinados a nos movermos pela nossa força, pelo esforço do nosso trabalho. Quando nós trabalhamos e quando nós recebemos a recompensa pelo trabalho, outro aspecto de condução da nossa vida é também os nossos recursos. Quando nós temos os nossos recursos, muitas pessoas permitem com que os seus recursos, aquilo que ele tem, conduza a sua vida. Nós vemos também pessoas sendo conduzidas pelos sentimentos, e talvez essa seja a maior marca dessa geração que nós vivemos. Ser conduzido pelos sentimentos, ser conduzidos pelas emoções. Só que a Bíblia não nos ensina isso. Deus não nos ensina a nos movermos por aquilo que nós sentimos. Porque você há de concordar comigo que se nós nos movermos por aquilo que nós sentimos, vai ter dias que nós vamos levantar e nós não vamos querer trabalhar. Vai ter dia que nós vamos levantar e nem todos os dias da nossa vida nós vamos estar felizes. Nem todos os dias nós vamos acordar bem, sim ou não? Sim. Mas por que é que mesmo nos dias difíceis que nós acordamos, nós saímos de casa e vamos para o trabalho? Porque tem um propósito.
Porque nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos. Deus nos ensina a nos mover pelo Espírito de Deus. Glória. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Outra realidade que nós enfrentamos nesse século vigente é o controle, o nosso autocontrole. Em muitas vezes na nossa vida, nós queremos estar no centro de todas as coisas. E quando algo sai do nosso controle, automaticamente nós nos desconfortamos com isso. Então há uma luta da nossa carne, da nossa alma, dos nossos sentimentos, deles conduzirem e guiarem a nossa caminhada. Mas a verdade é que Davi, ele entende essa realidade, e é por isso que ele vai começar o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Ele não começa falando dos problemas da vida, ele começa falando sobre aquele que conduz a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando Davi usa essa expressão, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: a minha vida não é conduzida por aquilo que eu sinto, Eita. a minha vida não é conduzida por aquilo que eu vejo, Olha aí. a minha vida não é conduzida pelas reações, por aquilo que eu vejo. Não, a minha vida é conduzida por Deus. Aleluia, Jesus. Antes de Davi falar sobre o vale, sobre os inimigos, sobre a morte, Davi vai enfatizar que ele tem um pastor. E esse pastor, ele vai dizer: o Senhor é o Senhor. O versículo 1, Davi começa dizendo: o Senhor. Ele entende que Deus é aquele que governa a sua vida. Aleluia. Davi, ele entendeu esse princípio que muda toda a nossa percepção e trajetória cristã. Ser conduzido por Deus é ter uma vida totalmente direcionada por Ele. Aleluia, Jesus. Nós vemos em Lucas capítulo 4, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele, e Jesus é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, Sabe aleluia. qual é a maior característica de quando Jesus é cheio do Espírito Santo? Não é poder para fazer a obra de Deus, por mais que isso também fazia parte do Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Mas a maior reação em Jesus, a partir do momento que ele é cheio do Espírito Santo, é ser conduzido. Diz o texto bíblico: quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido por Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Não só poder para operar milagres, prodígios, maravilhas, pregar o Evangelho, mas ter uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. E a verdade é que quando nós temos uma vida conduzida por Deus, nós saímos do centro e nós deixamos Deus governar a nossa história. Glória a Deus. E a partir do momento que isso acontece, meu irmão, nós estamos preparados, nós estamos aptos para viver a plenitude da vontade e da promessa de Deus. Quando nós abrimos mão deste lugar e colocamos o Senhor no centro, nós estamos dizendo: Senhor, toma a direção da minha vida e faça conforme a tua vontade. Glória a Deus. E a vontade de Deus nós já sabemos. Romanos 12 diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Então Davi ele começa enfatizando e entendendo: o Senhor é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Deus, Ele não pode ser para nós apenas o nosso Salvador, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, mas Ele também precisa ser Senhor das nossas vidas. O senhorio de Deus nas nossas vidas. Deus precisa estar no centro de tudo. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Davi está dizendo: Ele é meu Senhor. Em seguida ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi está declarando e dizendo: Ele não é apenas aquele que governa a minha vida, mas Ele também é o meu pastor. Isso significa que Davi se coloca em uma linguagem figurativa e muito
uma linguagem muito importante, porque nós vemos que na Bíblia Deus ele se comunica como pastor e nos trata como ovelha. E isso aplica em muitas lições. Então Davi ele usa essa linguagem figurativa dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu sou uma ovelha. Oh, glória. E como pastor, a função de um pastor na vida da ovelha é cuidar da ovelha, Aleluia. é guiar a ovelha, é proteger a ovelha, é alimentar a ovelha, é acompanhá-la. Então Davi entende essas duas realidades: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu pastor. Quando Davi entende isso, ele vai apresentar a consequência de uma vida em que Deus é o Senhor e uma vida em que Deus é o pastor. Qual é a consequência? Continuação do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E qual é a consequência disso? Nada me faltará. A consequência de se ter Deus como Senhor das nossas vidas e pastor da nossa vida é: nada me faltará. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, não há nada que nos falte. Não é que Davi está dizendo que não haverá lutas, porque você há de concordar comigo que a vida cristã é marcada por lutas e por dificuldades. Jesus nunca disse que nós deixaríamos de passar por dificuldades. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflição. Mas o fato aqui, quando Davi diz nada me faltará, ele está dizendo que ele, apesar das dificuldades que ele vai enfrentar, apesar das lutas que ele vai vivenciar, ele tem um Deus que caminha com ele. Oh, glória. Ele tem um Deus que cuida dele. Ele tem um Deus que sustenta ele em meio às adversidades da vida. Quando Davi declara dizendo nada me faltará, ele está dizendo: eu nunca estarei desprovido da presença e da Glória a Deus. Glória. Quando Davi entende isso, e quando ele diz nada me faltará, ele está dizendo: eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho Deus no centro da minha vida. Eu tenho Deus no centro da minha casa. Eu tenho Deus no centro da minha família. Deus, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu pastor. Ou seja, Ele cuida de todas as coisas. Glória a Deus. Eu não preciso temer. É por isso que Davi diz: de nada eu tenho falta. Eu não tenho ausência de nada, porque a tua presença, ela é suficiente. No versículo 1, Davi também vai enfatizar a suficiência de Deus. Davi vai dar ênfase em que Deus e a presença de Deus, ela é suficiente para nós. Aleluia. Mais do que o pão que sacia a nossa fome, mais do que a água que mata a nossa sede, é a presença de Deus, é Cristo em nós. A verdade é que a vida cristã não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de guerras, mas é a presença de sustento de Deus. Aleluia. É a presença da provisão e do cuidado de Deus para conosco. O versículo de número 2, Davi vai falar a respeito de um assunto importante também. Ele vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor me faz repousar. E a verdade, meus irmãos, a respeito disso, é que muitas vezes nós não sabemos descansar. Muitas vezes nós não conseguimos descansar em Deus, na palavra que Ele já liberou a nosso respeito. Eita, Jesus. Às vezes nós pensamos que parar por um tempo, descansar, não é importante. Mas a verdade é que o pastor, ele sabe quando a ovelha precisa descansar. É por isso que o texto diz que o pastor, ele leva a ovelha a pastos verdejantes. Isso significa que o pastor leva a ovelha exatamente para o lugar certo, para que ela possa descansar. Porque estar em pastos verdejantes é estar exatamente em um lugar onde se tem alimento, onde se tem provisão, onde se tem água, ou seja, o pastor conhece o caminho.
Aleluia, Jesus. Ele conhece o caminho da nossa história. Ele conhece o caminho das nossas vidas. E o pastor, o que ele faz com a ovelha? Ele leva a ovelha para repousar. Meu irmão, muitas vezes nós queremos, e nós até entramos em um estado automático na nossa caminhada cristã, de fazer, de produzir, e isso não é errado. O problema é quando nós mais fazemos, quando nós entramos nesse estado de mais fazer para Deus, e esquecemos de estar presente na presença dEle, de estar em comunhão com Deus. Quando nós trocamos o estar no secreto com Deus pelo servir, pelo fazer. E o pastor está aqui trazendo à memória que é importante o descanso. O descanso não é exatamente parar em um lugar. O descanso é repousar em Deus, é estar em Deus. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Só há descanso em Deus. Só existe descanso em Deus, meus irmãos. E o pastor está dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Glória a Deus, aleluia. Se Deus está me conduzindo, meu irmão, se Deus está nos conduzindo, não há motivos para nós andarmos com medo de perder o controle na caminhada. Glória a Deus, Porque aleluia. a nossa vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o versículo 2 traz à memória a importância de nós não só estarmos em Deus, mas entender que Deus, Ele sabe o momento de nos usar, de nos encher, de trabalhar em nós. Ele sabe todas as estações. Aleluia. Apesar da ovelha descansar, o pastor continua trabalhando. Versículo 3, o texto diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Davi, ele continua no versículo 3, e nesses 3 primeiros versículos específicos, ele fala do cuidado de Deus, do cuidado do pastor. E ele fala a respeito de um assunto importante: restaura-me, restaura-me o vigor, ou refrigera a minha alma. Meus irmãos, a verdade é que muitas vezes nós chegamos em um estado na nossa vida que nós não precisamos de direção, de uma nova direção, mas de uma restauração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nem sempre a vida cristã vai ser marcada por dias bons, que nós vamos estar firmes, fortificados em Deus, animados. Aleluia. Haverão dias de dificuldades em que o desânimo vai tentar bater na minha porta, Glória a Deus. nas nossas portas. Mas o texto está dizendo, o salmista está dizendo: Senhor, restaura. Glória a Deus. Restaura a minha Aleluia. força. Davi vai trazer essa reflexão dizendo que o Senhor guia pelas veredas da justiça. O Senhor, para este que está desanimado, com a alma ferida ou abatida, o Senhor restaura e o Senhor guia ele às veredas da justiça. Aleluia. O Senhor conduz ele novamente ao propósito. Oh, aleluia. O Senhor traz ele novamente ao centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor cansados, feridos, desanimados e abatidos. Mas Davi está dizendo: Senhor, restaura-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que o Senhor restaure as minhas forças para voltar ao mesmo nível, à mesma intensidade de adoração que outrora eu tinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, ele não quer voltar apenas a um lugar específico, mas ele quer estar no caminho certo, ser conduzido para o caminho certo. Por isso que ele diz:
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. O interessante é que Davi, ele termina esse versículo 3 dizendo, por amor do seu nome. Ele glorifica a Deus por aquilo que Deus estava fazendo, ou seja, restaurando a sua alma, guiando-o novamente ao caminho correto, à direção correta. E ele diz, por amor ao seu nome, ele glorifica a Deus. Porque as nossas vidas, a nossa vida, a vida de Deus em nós foi feita para glorificar a Ele. Aleluia. E Deus deseja que nós, que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Isso é propósito, meu irmão. Isso é propósito. Propósito é glorificar a Deus com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu tenho. Vou repetir. Aleluia. Propósito é glorificar a Deus com tudo aquilo que eu sou Glória a Deus. e com tudo Glória a aquilo Deus, que eu aleluia. Da honra e toda a glória seja Então dada. Deus restaura as nossas forças para que nós continuemos caminhando em direção a Ele. Jesus. Meu irmão, se você chegou cansado aqui nessa noite, o bom pastor Jesus Cristo, Ele tem poder para te restaurar e para te Glória Glória a Deus, Se aleluia. você está desanimado da fé, ou se porventura algo te tirou do propósito de Deus, essa noite o bom pastor Glória a quer Deus. te restaurar. Glória, 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 glória. Ele quer trazer vida. Existe vida de Deus aqui. Glória. Glória a Deus, aleluia. Versículo 4. Davi agora vai falar de um assunto diferente. Se nos 3 primeiros versículos ele enfatiza o poder de Deus, o senhorio de Deus, a graça, o sustento do pastor, a provisão, o pastor cuidando dele, restaurando ele. No versículo 4, o salmista Davi, ele vai mudar o assunto dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmo muda a percepção, a perspectiva. Porque até agora Davi estava falando da bondade, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Mas agora Davi começa a falar exatamente dos processos que nós estamos sujeitos a viver. E o interessante é que Davi, ele não diz, eu nunca passarei pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Glória. Ele não está enfatizando que vai passar, mas ele está dizendo, ainda que eu ande. Ainda que eu ande. Isso significa que Davi compreende que ele pode passar por um estado, mas esse estado é momentâneo. Davi pode passar por esse estado de vale da sombra e da morte. Aleluia. Só que essa palavra ainda muda toda a percepção, meu irmão. Quando Davi usa essa expressão ainda, ele está deixando bem claro que apesar desse estado de passar pelo vale da sombra e da morte, ele ainda tem alguém que o sustenta. Glória a Deus, aleluia. É por isso que ele diz, ainda Glória. que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Glória a Deus, Eu não aleluia. tenho do que temer. Davi está dizendo, eu não tenho do que ter medo. Porque Davi entendeu o que é confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma verdade para nós, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas na primeira dificuldade, a última pessoa que nós lembramos é a pessoa de Deus. A pessoa Verdade, de Deus. Deus. Muitas vezes, quando chega a luta, a dificuldade, o problema, nós procuramos um amigo, nós procuramos alguém, nós visitamos os nossos recursos, nós visitamos o empréstimo, nós visitamos pessoas, nós visitamos condições e nós visitamos o remédio e está tudo bem. O problema é que nós invertemos a ordem. Nós buscamos primeiro aquilo que nossas mãos conseguem resolver, para depois lembrar daquele que tem todo o poder e autoridade. Glória a Deus, aleluia. Essa ordem precisa ser invertida, porque a nossa percepção de confiança é quando
nós confiamos que, apesar das circunstâncias adversas da vida, apesar do problema e da dificuldade chegar, meu irmão, você tem um Deus que cuida de Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem um Deus que sabe de todas as coisas. Glória a Você tem Deus. um Aleluia. Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então, confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Confiar em Deus quando todas as portas estão abertas é fácil. Mas o difícil é confiar em Deus no dia da dificuldade. Verdade, Deus. O difícil é confiar em Deus quando as coisas saem do nosso controle. É, Jesus, aleluia. Mas o salmista Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Tu estás comigo. Glória a Deus. Ele está de passagem. Ele está dizendo: ainda que eu esteja de passagem pelo vale da sombra da morte, eu não vejo nada que possa tirar Deus do controle da minha vida. Porque entender que Deus está comigo, meu irmão, muda tudo. Entender que Deus está comigo muda toda a minha percepção diante das adversidades, diante da guerra. Entender que você serve a um Deus todo-poderoso muda a nossa percepção, muda a nossa perspectiva. Quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Me traz à memória um texto bíblico em Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias morre. A Bíblia diz que esse rei era um dos reis mais respeitados de Israel. E por algumas falhas do rei Uzias, ele morre. E quando ele morre, toda a nação de Israel teme. Porque eles passaram a confiar mais no rei Uzias do que em Deus. Verdade. E quando isso acontece, o rei Uzias morre, a nação teme. Mas o Senhor se revela ao seu profeta, o profeta Isaías, Glória a Deus, em aleluia. uma visão. E o mais interessante é a visão que Isaías tem. Porque Isaías, ele vê o Senhor e não só vê o Senhor. O mais interessante da visão não é Isaías ver o Senhor, mas o mais interessante da visão é a posição que Deus está. Porque Deus está simplesmente assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus se apresenta a Isaías assentado em um alto e sublime trono, Ele está trazendo uma notícia importante. Qual é a notícia que Deus traz? Assentado sobre um alto e sublime trono. Glória A a Deus, notícia que Deus aleluia. traz é: vocês estão totalmente preocupados aí porque o rei Uzias morreu, mas eu continuo no controle de Glória a Glória a Deus. Deus. Quando Aleluia. Deus está assentado sobre o Santo alto é e seu sublime nome. trono, Ele está dizendo: Eita, o Deus, rei da Uzias honra, morreu, glória, o rei glória, da terra morreu, mas eu Glória, continuo no glória, controle. glória, glória, glória. Meu irmão, eu tenho uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Sentado sobre o alto e sublime trono. E o que isso significa? Glória, Significa glória, que Deus está no controle da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus está no Glória, controle de glória. todas as coisas. Aleluia. Glória. Santo é teu nome, Senhor. É, Davi Jesus, diz: tu santo estás nome. comigo. Essa é a nossa segurança. Entender que Deus nos vales está conosco. Glória a Deus. Nas adversidades, Ele está conosco. Glória a Deus. Nos aleluia. momentos bons, tu estás comigo. Glória a Deus. Mas nos dias de choro, nos dias de guerra, nos dias de enfermidade, nos dias de luta, nos dias de batalha, meu irmão, você não está sozinho. Eita, Glória, 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 aleluia, Jesus. Deus está dizendo nessa Santo é noite: você teu nome. não está sozinho. Glória a Você tem Deus, Deus que te aleluia. sustenta. Glória, glória, aleluia, Jesus. Davi está É, dizendo: general. ainda que eu ande pelo vale da Aleluia. sombra da morte, ainda que eu ande por um estado que pareça me trazer morte, eu não tenho medo, Glória a Deus. Glória. Aleluia. eu não temerei. Glória. Isso não vai me parar. Porque às vezes existem guerras na nossa vida que vêm e nós deixamos nos paralisar. Eita, Deus. Verdade, Deus. Isso acontece quando nós mais permitimos o barulho, o movimento das lutas ser maior do que a voz de Deus. Mas, Verdade. meu irmão, você tem uma palavra
E a palavra Glória a de Deus, Deus que já foi aleluia. liberada é maior do que essa dificuldade. Glória a Eu Deus. dizendo isso, quando eu Glória a entendo Deus, isso, aleluia. todas essas vozes, todas essas guerras são silenciadas por uma paz que vem de Deus, e essa paz diz: eu estou contigo. Glória a Glória a Deus, Deus, aleluia. Controle. Santo é teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 4 ele continua dizendo: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, na perspectiva do pastor e da ovelha, tem algumas representações. Representa a direção, representa a proteção, representa a correção e cuidado. Aleluia. Quando Davi finaliza o versículo 4 dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está falando de um alinhamento espiritual. Glória a Deus, Alinhamento espiritual aleluia. esse que traz direção de Deus. Santo é teu nome. Alinhamento espiritual esse que Aleluia. traz proteção. Alinhamento que traz correção, que nos realinha e nos coloca novamente na rota do propósito. Glória a Deus, E também aleluia. fala sobre o cuidado. Então quando Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo: a tua vara e o teu cajado me alinham novamente ao seu propósito e à sua promessa. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, quando Davi ele fala desse versículo 4, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está trazendo a ideia de que a ovelha não anda sozinha ou não está sozinha no vale, mas que ela tem a habitação da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Davi continua no versículo 5 e ele vai dizer assim no versículo de número 5: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora Davi vai falar, não vai mais falar do vale das dificuldades, ele vai falar agora dos seus inimigos. E a grande realidade aqui é que a presença dos inimigos não impede a bondade de Deus. Na verdade, a presença dos inimigos valida o meu chamado. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, se você não Santo é teu nome. tem inimigo, se você não é perseguido, tem alguma coisa errada. Porque todas as vezes que nós produzimos para Deus, todas as vezes que o nosso ministério, a nossa vida, a nossa caminhada cristã produz para Deus, automaticamente os nossos inimigos, o diabo se levanta. Quando nós trazemos produtividade para o céu, quando nós executamos o nosso ministério, automaticamente os nossos inimigos se levantam. Em 1 Reis capítulo 19, quando o profeta Elias ele mata os profetas de Baal e Azera, quando a Bíblia diz que ele, em uma oração, o Senhor manda fogo do céu, toda a nação de Israel se prostra ali e diz: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. O interessante é que Elias não foi perseguido quando ele anunciou que não choveria. Ele não foi perseguido no Querite. Ele não foi perseguido na casa da viúva. Mas quando ele produziu para Deus, quando ele, através da sua mensagem, quando ele repara o altar e toda a nação se prostra dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele, até mais do que isso, traz prejuízo para o inferno, porque ele mata os profetas de Baal e Azera. Jezabel se levanta dizendo: Jezabel diz: assim eu falo, segundo as minhas palavras, que se até amanhã a essas horas eu não fizer com você o que fizestes com os meus profetas. Ou seja, quando o profeta Elias ele traz produtividade para Deus, automaticamente o inferno se levanta para paralisar ele. Verdade, Deus. Então, meus irmãos, os nossos inimigos validam o nosso chamado e o nosso ministério. Se você não é perseguido, se você não está sendo enfrentando dificuldade, retaliação, lutas, se o inimigo não está tentando te paralisar, tem alguma coisa errada. Verdade. Mas diante dos inimigos, Davi entendeu uma realidade,
E essa realidade se aplica a nós. Que em meio à presença dos nossos inimigos, Deus tem uma mesa preparada. Glória a Deus, Deus, aleluia. Deus tem a bondade dele. Santo é teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto os nossos inimigos tentam nos parar, Deus continua cuidando de nós. Eita, Rei da Glória, aleluia, Jesus. Enquanto o inimigo tenta paralisar o nosso chamado, Deus continua nos sustentando. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Enquanto Davi está enfrentando inimigos na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, Deus continua sustentando ele. Glória a Deus, E aleluia. Davi diz: Deus, preparas um banquete perante a mim, na presença dos meus inimigos. A ênfase de Davi aqui não está em humilhar os seus inimigos. A ênfase de Davi aqui está na percepção de enfatizar a bondade e a fidelidade de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Davi está trazendo a reflexão de que em meio às perseguições dos seus inimigos, Deus ele prepara o sustento, Deus ele cuida, Deus ele prepara a provisão, a sua bondade, um banquete. Aleluia. É por isso que Davi ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi está dizendo: apesar dos meus inimigos se levantarem, Deus ele continua me sustentando. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele continua no controle da minha vida. Glória a ele Deus, continua no aleluia. controle do meu ministério. Glória a Deus, aleluia. Ele continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Quando Davi pede para que Deus unja a cabeça dele com óleo, ele está falando a respeito da consagração, do Espírito, do cuidado de Deus. O óleo naquela época era utilizado para multiformas. Mas a ideia central do óleo é falar a respeito da presença de Deus, Glória a Deus, do aleluia. cuidado de Deus, da consagração. Ele está dizendo: unges a minha cabeça, Senhor. Me levanta em meio às adversidades e em meio aos inimigos. Unges, derrama a tua unção sobre a minha vida, Glória a Deus, para que aleluia. eu continue. E ele conclui este versículo dizendo: o meu cálice transborda. Ele reconhece que o cuidado de Deus não é escasso, mas que o cuidado de Deus ele traz tudo quanto nós necessitamos. Glória a Deus, O aleluia. pastor, ele não só mantém a ovelha viva, mas ele cuida dela com abundância. Mais do que isso, quando Davi ele usa essa expressão dizendo: o meu cálice transborda, ele está dizendo que Deus ele dá até mais daquilo que nós precisamos. Glória a Deus, E por que aleluia. é que Deus nos dá até mais do que nós precisamos? No sentido espiritual, para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Verdade, Deus. Porque nós servimos a Deus servindo pessoas. Então quando Deus nos entrega algo dele, e ele nos entrega até mais, é para que nós transbordemos na vida de outras pessoas. Deus não nos chamou para nós ficarmos com aquilo que ele nos deu. Meu irmão, do que adianta nós experimentarmos daquilo que Deus tem para nós? Do que adianta nós experimentarmos aquilo que Deus pode fazer e nós não transbordarmos isso na vida de outras pessoas? Verdade, Deus. Se é bom aquilo que Deus nos entrega, se é bom aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, por que é que nós não compartilhamos isso com outras pessoas? Quando, na verdade, tem muitas pessoas indo em direção ao inferno. Mas, meu irmão, Deus te deu autoridade. Glória a Deus, Deus aleluia. derramou sobre ti unção. Santo é teu Glória a nome. Deus, O seu cálice transborda e Glória a transborda. Nós vamos alcançar mais vidas. Glória, 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 Então glória. transborde na vida de outros. Santo, santo, santo. Não guarde só para você esse tesouro, mas transborde a graça, o evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Davi está dizendo: o meu cálice transborda. Deus, ele me dá até mais do que eu preciso para que eu possa alcançar mais vidas. E Davi vai finalizar o Salmo 23 trazendo a memória de que ele tem uma convicção
Você pode repetir isso comigo? Convicção. Convicção. Porque ele começa o versículo 6 dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Mas o que mais chama a atenção neste versículo é a primeira palavra que Davi usa. Porque ele diz, sei. Davi não diz, talvez a bondade e a fidelidade de Deus me acompanhem. Ele não diz, eu espero que a bondade e a fidelidade do Senhor me alcance. Eu quero que a presença do Senhor me alcance. Quem sabe a bondade e a fidelidade do Senhor me alcançarão? Não. Ele diz, eu sei. Eu tenho convicção. Glória a Deus. Convicção de que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Essa convicção, meu irmão, é para quem entendeu o que é confiar, Aleluia. o que é ter Deus no centro das nossas vidas, no centro de tudo. Glória a Deus. Essa convicção só é produzida a partir do momento que nós temos fé nele, fé em Deus. Quando nós temos uma vida de devoção, de devocional com Ele. Quando nós temos uma vida de relacionamento, de intimidade com Ele. Essa convicção só pode ser estabelecida quando eu tenho intimidade com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Ele. Essa convicção é uma convicção de que os planos de Deus, o futuro de Davi está nas mãos de Deus. Isso acontece quando nós entregamos tudo, meu irmão. E nessa noite Deus nos chama para entregar tudo na mão dele. Aleluia. Entregar o futuro, porque muitas vezes nós nos pegamos presos, pensando no dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, como vai ser meu futuro. Eu tenho algumas coisas para resolver lá na frente, eu preciso resolver uma pendência no mês que vem. Nós muitas vezes vivemos pensando no futuro. Isso é ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro. É quando nós pensamos mais no dia de amanhã, mais no amanhã do que no presente. No Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sendo que Deus disse Santo que é teu nome. o dia de amanhã pertence a Deus. Verdade, O Deus. dia de amanhã, ele está nas mãos de Deus. O dia de amanhã não existe para nós, só para Deus que é eterno. Mas quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, nós temos essa convicção de que os nossos planos, os nossos sonhos, o projeto, a promessa de Deus, ela está nas mãos dele. Aleluia, Jesus. Então eu não preciso temer, eu não preciso andar preocupado, eu não preciso ter uma vida e viver pensando no que vai acontecer, porque eu já tenho uma convicção dentro de mim, a palavra de Deus que já foi liberada sobre a minha vida. Glória a Deus. E nós vamos viver aquilo que Deus falou. Aleluia, Jesus. Davi está dizendo, a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Ele não está falando de apenas alguns dias. Ele está dizendo, todos os dias da minha vida, eu vou experimentar da bondade e da fidelidade de Deus. Aleluia. Todos os dias da minha vida, eu vou experimentar do quão o Senhor é bom. Então ele conclui dizendo, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, ou em outras traduções, para todo o sempre. Ele termina dizendo que ele está na presença de Deus. Ele diz, eu vou habitar na presença de Deus. Porque a maior bênção que Deus pode nos dar, meus irmãos, é Ele. A maior bênção que nós temos de Deus é Ele. Nós já recebemos a vida de Deus, a salvação, o plano de Deus. Então Davi, ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor. E ele termina dizendo, eu habitarei na presença de Deus, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Entre o versículo 1 e o versículo 6,
entre essa expressão de Davi, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e a última expressão que ele usa, habitarei na presença do Senhor todos os dias, existem as dificuldades, existem os dias em que Deus vai refrigerar, vai restaurar a vida dele, existem dias de vale, existem dias que ele vai ter que enfrentar os seus inimigos, mas do início ao fim, o destino final é Deus. Glória a Deus. Ele está no propósito Glória a e Deus, no aleluia. centro da vontade de Deus. Aleluia. A verdade, meus irmãos, é que a nossa vida, ela é marcada por estações. Haverão momentos de luta, haverão momentos de dificuldade, Glória a Deus. haverão momentos de bênção, mas a grande verdade é que Deus estará em todos esses dias. Glória. Glória a Deus, aleluia. A grande verdade é entender que Deus vai estar nos momentos bons, mas entender que Deus vai também estar nos momentos difíceis. É entender que Deus vai estar nos momentos de alegria, mas Ele também vai estar nos momentos de choro. Glória a Deus. É ter a convicção de que Deus, eu tenho uma vida alinhada com o propósito de Deus. Portanto, eu volto no tema dessa mensagem, meus irmãos. Quem conduz a sua vida? E talvez você entrou aqui hoje e por alguma das circunstâncias, de muitas circunstâncias, você tem tomado a direção da sua vida. Mas nessa noite eu quero te convidar a retornar, a devolver o controle da sua história nas mãos de Deus. Aleluia. E dizer: Deus, conduz a minha história a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, Toma a direção aleluia. de tudo. Meu irmão, eu não quero Glória a viver Deus. pela metade. Eu não quero entregar apenas uma porção, uma parte da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero entregar apenas metade da minha vida para Deus, não. Eu quero entregar tudo nas mãos dele e dizer: Senhor, conduz a minha vida. Porque Glória a os Deus, seus aleluia. planos são maiores do que os Santo é meus. teu nome. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pelo Espírito Santo.